A tua presença ela é palpável, Senhor. Senhor, dê em nós o mesmo sentimento que havia em Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, nos ensina essa noite a desfrutar dessa presença, nela mergulhar. Pai, enquanto essa glória estiver aqui, que haja em nós um constrangimento de não irmos embora essa noite. Senhor, que possamos aproveitar cada instante da Tua glória nesse santo ambiente, porque a Tua presença, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela abre portas, Senhor. Senhor, nos ensine a valorizar essa presença. Nós Te adoramos por estarmos neste lugar em que a Tua glória está, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Quem encontrou, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, eu queria que você prestasse muita atenção. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, e eu não posso sair daqui sem deixar tudo que Deus me falou. Então, por favor, receba, não tenha pressa, porque eu não a terei. Isaías capítulo 40, versículo 1. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa.
como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece, procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Diga assim comigo: Jesus de Nazaré, fala comigo essa noite através da tua palavra. Aleluia. O povo de Deus recebe uma mensagem. O Senhor levanta o profeta Isaías para lhes entregar uma palavra. Aquela mensagem era para um momento de cativeiro na Babilônia. Aquela mensagem era para aquele tempo, mas também se referia a momentos futuros. Aquela mensagem era para um povo que estava cansado. Aquela mensagem era para um povo que estava abatido. Aquela mensagem era para gente sem esperança.
E Deus levanta o profeta Isaías para lhes entregar uma palavra que serviria para aqueles momentos nos próximos 150 anos, mas também se referia a momentos futuros até a vinda de nosso Senhor Jesus. Eu e você precisamos prestar muita atenção e dar extremo valor às Escrituras, porque aquilo que nela está registrado serve para o tempo em que foi escrito, mas a palavra de Deus, ela perdura para o tempo, ela serve também para os dias de hoje. E é por isso que Deus te traz aqui essa noite, porque Ele tem uma mensagem para ministrar ao teu coração. E para aquele povo que estava abatido, cansado, olhando para baixo, sem esperança, sem expectativa, o Senhor levanta Isaías e lhe atribui uma palavra nos seus lábios, dizendo: consolai, consolai o meu povo. O Senhor, Ele sabe o que você está passando. O Senhor sonda os teus pensamentos e as tuas emoções. O Senhor conhece as tuas estruturas, cargas, sobrecargas, os limites, e até quando você diz: eu não aguento mais. O Senhor conhece aquele povo de trás para frente, de frente para o lado interno. E o Senhor diz: consolem. Deus se importa tanto com você que o ministério da consolação, ainda que nós possamos conhecer o Espírito Santo como Consolador, esse ministério é da Santíssima Trindade. Em 2 Coríntios 1:3, o apóstolo Paulo vai chamar Deus Pai de o Deus de toda consolação. Jesus Cristo, quando está no templo, no Sinédrio, e pega lá na sinagoga o livro de Isaías, no capítulo 61, e lê o versículo 2, dizendo: para consolar os que choram, Jesus diz: hoje está se cumprindo essa palavra. Jesus também consola. E Jesus, quando vai falar do Espírito Santo em João 14:26, e ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito, eles trabalham no ministério da consolação, para dizer que Deus tem uma palavra para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. A completude da Trindade, a completude do ministério da consolação, é porque Deus te conhece mais do que quem está do seu lado, e mais do que você é capaz de dizer que sabe o que anda se passando com você. O Senhor diz: consolem o meu povo. Olha para quem está do teu lado, diga assim: Deus tem um consolo do alto para a sua vida, para o que você está passando. E Deus levanta então arautos. Pastor, o que são arautos? Arautos é um termo antigo, muitas vezes era um cargo, uma função de homens que saíam à frente de um exército ou de um reinado, tocavam uma trombeta para anunciar o que iria vir. E nesse capítulo de Isaías 40, o Senhor levanta 3 arautos para trazer uma palavra futura para quem estava vivenciando aquele momento. E o primeiro arauto declara no versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Talvez tudo que você está passando, talvez a maneira como você está vivendo, talvez a forma como você chega aqui, você diz assim: eu não estou vendo saída, eu já tentei de tudo e parece que minhas forças estão se esgotando, eu já não sei o que fazer. Não é questão de dias, de meses, parece que são anos que eu estou vivenciando esse problema. Já tentei dali, já tentei colar, já procurei todos os especialistas, já fiz de tudo como a mulher do fluxo de sangue. E Deus levanta um arauto para dizer: prepare um caminho no deserto, porque vai vir solução de Deus para a tua vida. Prepare um caminho no deserto, porque Deus vai aparecer nessa situação. Prepare um caminho, porque é Ele que está vindo por aí. Não vai ficar nada fora do lugar, não vai ficar nada desencaixado, não vai ficar nada sem direção. O primeiro arauto declare: preparem um caminho.
Deus está vindo ao seu encontro essa noite. Deus levanta um segundo arauto no versículo 6 para dizer assim: olhem a erva floresce, a erva seca, as suas flores caem. Parece que tudo que a gente conhece tem um ciclo de início, de meio e de fim, né? Nasce, gera e morre. Mas esse arauto vem para dizer que ainda que tudo que você veja parece que tem ciclos que se infindam, ele vem para dizer: mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. O segundo arauto chega para aquele povo sem expectativa para dizer: a palavra de Deus ainda está de pé, a promessa de Deus ainda se cumprirá na vida de vocês. Jesus diz assim: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Um dia Deus levanta o profeta Jeremias e diz assim: Jeremias, preste atenção. O que é que você está vendo, Jeremias? Preste atenção, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Pastor, mas olha só, está piorando. Eu estou indo à igreja e parece que está piorando. Eu estou devolvendo o meu dízimo e está piorando. Eu estou orando e as coisas, em vez de melhorar, parece que estão piorando. O segundo arauto vem para dizer: tem coisas que vocês sabem que nasce e vocês olham e parece que está morrendo, mas eu quero dizer algo para vocês: que Deus não está limitado às coisas desse mundo, Deus não está limitado aos ciclos dessa terra. Quando parece que está morrendo, é porque algo de Deus está nascendo por aí. A palavra de Deus permanece para sempre. Eu não sei o que você tem passado, ou tentado, ou falado à tua mente, que ficou distante, como se Deus houvesse te esquecido. Mas o segundo arauto vem para lembrar que Deus não está limitado às circunstâncias. E quase sempre, em toda a Bíblia, quando Deus vai agir, a situação já piorou. A filha de Jairo já morreu, Lázaro já está sepultado. Quase sempre, quando Deus vai intervir, a situação nunca está boa, para que todos reconheçam e entendam que foi a mão do Senhor que fez isso. Existe o primeiro arauto, existe o segundo arauto, vem o terceiro arauto para declarar que neste caminho que foi aberto, agora deveriam anunciar. O terceiro arauto, a terceira mensagem, a terceira proclamação, ela tem que ser feita em cima do monte. Ela tem que ser falada de um para os outros. Se a primeira mensagem era para o povo, se a segunda mensagem era para o povo, a terceira mensagem é para que o povo falasse. Se Deus te traz aqui para que você ouça e entenda que Ele vai abrir um caminho na sua vida, se Deus te traz aqui para que você entenda que a promessa dEle permanece firme e fiel e de pé na sua história, existe uma terceira proclamação que Deus não quer falar só com você. Existe uma terceira proclamação que Deus quer que ao chegar em casa você conte para a tua família, que ao chegar no trabalho você conte para os teus colegas, que ao sair dessas portas para fora você possa anunciar a alguém. E o que o terceiro arauto proclama: que no caminho que foi aberto não é qualquer pessoa que vai passar, no caminho que foi aberto não é qualquer autoridade que vai passar, no caminho que foi aberto o Senhor virá passando por ele, e ele virá como rei e como pastor. Eu preciso que você entenda isso. Aquele povo está cativo em Babilônia, aquele povo está sofrendo debaixo da crueldade de Nabucodonosor. Mas no caminho que foi aberto, o terceiro arauto estão dizendo: conte uns para os outros. Levem essa boa notícia, boa nova precisa ser contada, espalhem.
Espalhem, está dizendo, suba aí nos montes, espalhem essa boa notícia. Está dizendo, proclame, saia contando que está vindo o Senhor. E o Senhor está vindo como rei. Ele está vindo acima dos governos que te oprimem. Ele está vindo acima das circunstâncias que te pesam. Ele está vindo para colocar tudo que hoje te amedronta, te assusta, debaixo dos teus pés. Tudo terá que se encurvar. As doenças vão ter que se encurvar. As misérias vão ter que se encurvar. Os vícios vão ter que se encurvar. Porque Ele não está vindo como qualquer um, não, Ele está vindo para reinar, e tudo terá que dar a honra a Ele. Mas Ele vem além de rei como um pastor. Ele vem como um rei para reinar sobre os problemas que você enfrenta, mas Ele vem como um pastor para cuidar de você. Porque o pastor da ovelha, quando encontra aquela ovelha machucada, quando encontra aquela ovelha que saiu batendo as cabeças pelos vales, a primeira atitude do pastor é cortar a sua lã, é remover os seus carrapichos, é derramar um azeite sobre a cabeça para que as moscas ali não formem mais ninho, nem lance as suas larvas, é conduzi-la agora aos pastos verdejantes, porque aquela ovelha estava cansada de tristeza. Jesus está vindo como pastor para cuidar da sua alma. Eu não estou dizendo no arrebatamento. Essa palavra é para o dia de hoje. Essa palavra é para a sua vida nessa noite de domingo. Ele vem como um rei na sua vida, mas Ele vem como um pastor. Ele sabe os pesos que você tem carregado, Ele sabe as cargas que você tem levado, e Ele vai te pôr como uma ovelha no braço. Mas talvez você seja adulto, velho, você cuida de casa, você segura choro para ninguém ver, mas veja que é Ele que vai te pegar no colo, cortar a sua lã, derramar azeite, te levar às águas tranquilo, te tirar todo o medo que os vales da sombra da morte trouxeram. Ele vai te brindar num lugar de honra, como está no Salmo 23. Essa palavra não é só para nós. O terceiro arauto diz: leve essa palavra, anuncie essa palavra. Saia daqui e conta essa palavra para sua família. Saia daqui e conta para aquele irmão que está afastado. Saia daqui e conta para alguém que está desanimado, e diga: Ele está vindo como rei e como pastor. Você pode dar um glória a Deus por isso. E aí então, depois de demonstrar ou de trazer uma palavra para esse povo, para levantar 3 arautos com uma única mensagem de consolo, o Senhor começa a conduzi-los a uma reflexão sobre a sua majestade. E eu queria que você acompanhasse comigo as perguntas de Deus. O Senhor diz: quem segurou na concha das suas mãos as águas da terra? Quanto que você consegue segurar de água na sua mão? O que você consegue medir com a palma? Mas o Senhor disse que Ele segurou todas as águas do mundo na concha, e Ele mede o mundo com as palmas das mãos e com 3 dedos. Quantos dedos? Com 3 dedos o Senhor pega e mede todo o pó da terra. O Senhor vai perguntar: quem instruiu ou quem aconselhou o Espírito Santo na criação? Mas eu preciso fazer uma pausa. Essa pergunta tem um propósito, porque nessa época, para este povo cativo em Babilônia, havia um Deus cultuado que dizia que para ele construir o mundo, ele precisou da ajuda de outro Deus, porque ele sozinho não conseguiu terminar. Então o Senhor Deus, o verdadeiro, diz assim: quem aconselhou o meu espírito? Ele fez tudo sozinho. Ele é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso. Irmãos, o Senhor começa aqui a questionar a respeito da sua majestade. O Senhor diz assim: este povo, se é pobre,
compra uma imagem de escultura e não bota nela ouro porque não tem dinheiro para botar. Mas se é rico, bota ouro numa imagem, talvez torne ela até grande para diante dela se encurvar. Mas o Senhor diz que a tua grandeza é muito maior do que a imagem de escultura com ouro ou sem ouro, porque essas imagens precisam ser seguradas, mas o Senhor é quem segura o mundo na palma da sua mão. O Senhor começa a falar da sua majestade para aquele povo que estava desanimado. Porque quem está desanimado, irmão, você pode olhar como que anda. Quem está desanimado olha para baixo, para não cumprimentar, para não ver, para ninguém perguntar, porque não quer que ninguém fique sabendo do que está passando. Quem está desanimado olha para baixo, perdeu a visão, e o Senhor diz assim: ei, olha para minha majestade, olha para minha glória. Irmãos, e o Senhor continua dizendo que é Ele que estendeu os céus como uma cortina. Eu não sei se você já se pegou às vezes tentando arrumar uma cortina num varão, e talvez sai de um lado e bota no outro, e bota errado e bota torto, mas o Senhor tão perfeito pegou os céus e desenrolou como uma cortina. Se talvez eu te perguntasse, cite o nome de cada irmão que está aqui, alguns que ainda você conhece, você não se lembraria. Mas o Senhor diz que Ele é aquele que chama cada estrela bem contada pelo seu próprio nome. O povo nessa época achou isso aqui, se entendiam que tinha 5.000 estrelas nessa época, e pensava assim: Deus sabe o nome de 5.000 estrelas de cor. Mas a ciência foi descobrir, eu não sei que número isso para, eu não sei quantos zeros isso ocupa, mas que existem 10 bilhões de trilhões de estrelas. E no livro de Jó vai dizer que todas as manhãs, cada uma delas bate continência ao Criador. Por que que Deus está demonstrando todo esse poder, toda essa glória, toda a majestade? Para dizer que tudo aquilo que te assombra, te assusta, parece grande demais, é pequeno perto dele. Que tudo aquilo que te faz imaginar que Deus se esqueceu de você, Ele sabe o nome de cada estrela e todo dia faz chamado oral com elas. Ele não se esquece da sua vida. O Senhor começa a dizer que os príncipes e os juízes das nações reinam por um tempo, mas Ele é o verdadeiro rei. Deus estabelece os tempos e as estações, é Ele quem muda todas as coisas. Deus está dizendo: não tenha medo dos governantes, não tenha medo das autoridades, não tenha medo de Nabucodonosor, Babilônia. Não tenha medo de Nabucodonosor, porque todas as nações parecem uma gota de água que cai num balde diante de mim. Por isso que o Senhor vai dizer a Moisés, quando o Senhor um dia diz a Moisés: Moisés, fala para esse povo que está reclamando de carne, que nessa madrugada eu vou dar carne para esse povo, mas eles não vão conseguir andar no meio do arraial, porque 1 metro de altura da terra estará lotado de comida, de carne. Moisés diz: Senhor, como que eu vou falar isso para esse povo? Moisés não estava acreditando. E o Senhor diz: Moisés, porventura teria encurtado o braço do Senhor. Deus é o Todo-Poderoso, e eu e você precisamos ter a certeza que as situações que a gente vive, os ambientes em que a gente mora, os gigantes que nós sabemos, eles não passam de uma palha
diante da grandeza do nosso Deus. O Senhor invoca aquele povo a olhar para a sua majestade, e Ele diz: eu sou aquele que se assenta, em algumas traduções antigas, na abóboda, ou no círculo da terra. Irmão, eu acho incrível a Bíblia, porque ela é um dos livros mais antigos que existe, e a ciência ficou séculos debatendo se a terra era reta, se a terra era plana, se a terra era redonda, e Deus já havia falado: eu estou assentado sobre o círculo da terra. Irmão, a ciência, ela apenas comprova a verdade do que está na Escritura. Você pode confiar, porque isso aqui não muda. E agora o Senhor diz: então, ergam os vossos olhos. Olha para quem está do seu lado, diga assim: erga os vossos olhos. O Senhor, depois de se referir à sua majestade, à sua grandeza, o Senhor diz: ergam os vossos olhos. Pare de andar cabisbaixo, pare de ter vergonha das pessoas. Levanta a sua cabeça. Pare de olhar para baixo, de lá nada vai vir de interessante. Erga os vossos olhos. Um dia Davi vai declarar no Salmo 121: eleva os olhos para os montes. O Senhor vai dizer em João 4,35 aos seus discípulos: ergam os vossos olhos, pois os campos já estão brancos para a colheita. Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, cheio de medo, vai orar dentro do templo: Senhor, nós não sabemos o que fazer, e não há em nós força alguma para resistir a tão grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Erga os vossos olhos. Abraão está dentro da tenda, mente vazia, a oficina do diabo, só vendo o problema, a velhice, a esterilidade, a demora, e o Senhor diz: saia da tenda e olha para os céus. Erga os seus olhos. Deus diz: ergam os olhos de vocês, e Deus continua a dizer: por que vocês pensam? Ou por que vocês chegam a dizer: parece que o meu direito está passando despercebido aos olhos de Deus? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque constrangeria, eu creio, que cada um de nós. Mas eu tenho por certo que em algum momento você pensou já que Deus esqueceu de você, que Deus não se lembra do seu direito. E quando diz que Ele não se lembra do direito, é que parece que Ele não está sendo tão justo assim. Isso aqui me lembra as palavras que o profeta Malaquias, no capítulo 3, dos versos 14 ao 18, vai declarar ao povo. E o Senhor agora vai falar diretamente com o povo através de Malaquias: as palavras de vocês foram duras para mim, porque vocês conversam uns com os outros, dizendo assim: do que está adiantando servirmos a Deus? Do que está adiantando andarmos em santidade, obedecermos a Deus, se parece que quem prospera são os ímpios? O Senhor diz: essas palavras foram duras para mim. Mas o Senhor não vai apenas contender, porque Ele sabe a fragilidade humana diante dos problemas. O Senhor vai consolar o seu povo, trazer sobre eles uma esperança, dizer: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Existe para vocês um memorial diante de mim, e acontecerá que vocês verão a diferença entre os que temem e os que não temem a Deus, dos que servem e dos que não servem a Deus. Eu já estou encerrando, porque termina as palavras do Senhor neste oráculo, e o Senhor diz assim: não está passando despercebido,
Por acaso o eterno Deus, Ele não se cansa. Uma pessoa cansada esquece. Uma pessoa cansada está fazendo tanta coisa que acabou distraindo com outras. E Deus está dizendo que Ele não se cansa. Deus não se cansa. Você dorme, Deus não dorme. Você deita e Deus não cochila. É por isso que a Bíblia vai dizer que você pode dormir tranquilo, porque quando você deita nem cochilo Deus tira. Não dorme e nem tosqueneja o guarda de Israel. Ele não cansa. Só que agora o Senhor vai dizer: até os jovens se cansam. Não existe momento na fase humana em que se encontra mais vigor do que a juventude. Mas eu tenho certeza que alguns jovens você conhece, que por ter enfrentado um problema com seus pais, por ter enfrentado um problema com vícios, por ter enfrentado um problema emocional, cansou. Quantos jovens talvez andam cansados? O Senhor diz: até os jovens se cansam. E é aqui que eu queria chegar. Não foi apenas uma introdução, mas eu queria pregar o que eu vou falar agora. O Senhor diz: até os jovens cansam, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, a gente cansa. Quando a gente espera que aquela pessoa falou que ia nos ajudar, a gente cansa quando a gente imagina que de virar o ano as coisas vão virar. A gente cansa quando a gente começa a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. O Senhor diz: até os jovens cansam, mas os que esperam no Senhor. Eu vou pegar a nossa cidade aqui. Você já viu como que política aqui, cidade pequena, é fervoroso? Já viu? Não estou falando de política, mas já viu como? Por quê? Porque as pessoas esperam que mudando o político vai mudar a nossa vida. É realmente isso, irmão. E eu não estou falando de alguém que quer cargo. A população sempre espera que ao mudar alguma coisa fora, vai mudar alguma coisa nela. Só que Deus diz que os que esperam não é nos políticos, os que esperam não é nos homens, os que esperam não é nos tempos, mas os que esperam no Senhor. No Senhor existe um renovo para quem espera no Senhor. E esperar no Senhor não é uma atitude passiva, de ficar de braços cruzados aguardando algo, mas esperar no Senhor é aguardar em Deus o cumprimento da sua promessa. Como? Orando. Você espera no Senhor quando diariamente você ora. Você espera no Senhor quando antes de sair do trabalho você ora. Você espera no Senhor quando você tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias. É uma espera ativa, é uma espera com ação, ainda que seja no quarto da oração. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor orando, os que esperam no Senhor com expectativa. Repita comigo: expectativa. Aquele povo já não tinha mais a expectativa de nada. E se tem algo que Deus não abre a mão na vida do seu povo, é expectativa. Não expectativa nas coisas dessa vida, mas na expectativa nele. É por isso que de todas as coisas que a Bíblia diz que isso aí Deus não abre concessão, é fé. Sem fé, sem expectativa, sem esperar algo em Deus, sem fé é impossível. Não tem jeito, Deus não abre mão disso, não tem concessão. É impossível
agradar a Deus. Eu e você, nos piores momentos, esse povo está no pior momento, eu e você ainda que nos piores momentos, nós devíamos sair daqui nesse domingo, cheio de expectativa que Deus vai fazer alguma coisa amanhã cedo. Eu e você deveríamos acordar amanhã cedo, cheio de expectativa que essa segunda-feira Deus vai fazer alguma coisa. Eu e você deveríamos deitar e, em vez de pensar que um telefonema ruim vai tocar, eu e você deveríamos deitar com expectativa que naquela madrugada talvez Deus faça alguma coisa e o telefone toque com uma vitória chegando na beirada da nossa cama. Esperar no Senhor não é uma espera passiva, sem propósito, é uma espera com expectativa. Deus quer que você seja preso de esperança. Deus quer que você seja como a árvore que Jó diz, que ainda que seja cortada, e no tronco cerrado as suas raízes, ao cheiro das águas, esperança. Esperar em Deus, orando, esperar em Deus com expectativa e, por fim, esperar em Deus servindo ao Senhor. Repita comigo: a melhor atitude de espera. Não, você vai dizer mais forte, diga assim: a melhor atitude de espera é servindo ao Senhor. Tem um salmo inteiro sobre promessas, sobre cumprimentos, sobre restauração de alegria, que é para quem está esperando servindo, que é o Salmo 126, versículos 5 e 6, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto leva a preciosa semente, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Deus quer que você diga assim: está doendo, está sofrendo, estou chorando, mas vou pregar o Evangelho. Está doendo, está sofrendo, está chorando, mas vou abrir uma casa de oração. Está doendo, eu estou sofrendo, e mesmo em meio às dificuldades eu vou fazer visita, eu vou fazer evangelismo, eu vou para os ensaios, eu vou servir ao Senhor, porque eu sei, não sei em que momento, não sei quando, mas algo é certeza, que ainda que eu estivesse chorando por ter ido plantando, em algum momento eu serei pego de surpresa com a alegria e com a vitória do Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A tradução em espanhol da imagem de um tanque de combustível diz assim: os que esperam no Senhor, Deus injeta força nova. É igual encher o tanque do carro. Os que esperam no Senhor e subirão com asas como águias. Ainda que haja uma simbologia bíblica para a águia, mas algo assim é muito certo, é que a águia, como qualquer outro animal, ela envelhece e parece que ela se torna verdadeiramente uma águia de patente quando ela está bem velha. Mas a diferença dela é que quando se olha para uma águia, ela não parece um bicho velho, ela não parece um bicho cansado, ela não parece um animal arrebentado com a idade. É porque a águia, ela tem uma capacidade de trocar as suas plumas de tempo em tempo, e toda vez que olha para uma águia, ainda que seja de longa idade, está novinha em folha. Quando você espera em Deus orando, quando você espera em Deus servindo ao Senhor, quando você espera em Deus andando com expectativa, se não foi na segunda, vai ser na terça, e o meu coração está aberto que possa ser na quarta, e quem sabe vai ser nessa semana. Quem anda assim esperando em Deus, o tempo pode passar, mas quando alguém bater o olho, vai estar como uma águia renovada. Pode estar cheio de idade, de anos, com as marcas do tempo, mas a plumagem está nova, ela foi trocada pelo Senhor na caminhada. E como que a águia alcança tanta graça?
Porque que ela é um dos símbolos até de grupos militares na terra. Porque que a águia, ela está até em bandeiras de nações. É porque a águia, quando ela vê uma tempestade, ela mira a tempestade. E parece que a águia gosta de tempestade. E ela vê uma tempestade e ela encontra ali uma possibilidade de sobrevoar. É muito diferente da galinha, e faz muita diferença entre a águia e a galinha, porque a galinha, quando ela vê que está armando um temporal, você pode observar em quem tem quintal, ela não vai ver a hora de correr para o galinheiro dela e ficar lá quietinha. Mas a águia, ela vê uma tempestade e ela encontra uma possibilidade de sobrevoar a tempestade. Ninguém imagina que aquela águia vai sobreviver, até que ela voa, até que ela voa, até que ela voa, e ela fica por cima da tempestade. Se você esperar no Senhor, se você aguardar no Senhor, povo de Israel na Babilônia, abatido, triste, cabisbaixo, sem esperança. Existem mensagens do arauto profético para vocês. Lembrem-se da majestade do Senhor e voltem a esperar nas promessas de Deus, porque aqueles que esperam no Senhor, eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fatigarão, eles vão até correr, mas eles não vão suar e nem cansar. Deus quer te renovar como uma águia. Você pode apagar e deixa apagar. Deus quer olha aqui para mim, Deus quer te renovar como uma águia. Chega de ser crente galinha, que não vê a hora de correr para o galinheiro e ficar escondido. Chega de correr e andar cabisbaixo. Está na hora de você sobrevoar. Tem tempestade que vai treinar a sua capacidade de voo, e Deus não permite uma tempestade a não ser que seja para você avançar. Deus tem essa noite um renovo para a sua vida, físico, mental, emocional, espiritual. Deixe que você erga os teus olhos e saia daqui disposto a esperar no Senhor. Deus tinha promessas para aquele povo. O problema os fez esquecer da promessa. E o Senhor está dizendo: o único segredo de você caminhar renovado é esperar em mim. O único segredo de você caminhar com forças trocadas é continuar se lembrando da promessa, aguardando a promessa. Deus tem promessas lindas na sua vida. Quem disse que esse problema roubou a promessa de Deus? Quem disse que essa situação anulou o que Deus tinha na sua vida? Quem disse que esse problema é o teu fim? Talvez seja apenas para que você pegue voo. Quem sabe a sua promessa esteja atrás desse problema. Deus quer te renovar essa noite. Deus tem um óleo para renovar as suas forças essa noite. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O Senhor diz através de Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Irmão, você não sabe o que Deus tem a seu respeito. Você corre o risco de medir Deus pelos problemas que você está enfrentando. Mas Deus diz: eu sim, eu sei o que eu planejei para você, e são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Alguém pode dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Alguém pode estar olhando e dizer assim: fim de linha.
Mas Deus continua a dizer: eu sim, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Não se guie pelos pensamentos dos outros, não se guie nem pelos seus próprios pensamentos agora, porque Deus sabe. E os pensamentos de Deus são de paz, para dar a você um fim glorioso. Deus vai cumprir cada uma das promessas que Ele te fez. Davi diz no Salmo 116: não, eu não morrerei, mas antes de morrer, eu viverei e contarei as promessas do Senhor. Amandia porque serves me cantarás. Ora labaxê cantarabasuri de cantas. Às vezes foi Deus que te parou, às vezes o Senhor precisou te parar, às vezes tem portas que Deus precisou fechar para que você recebesse o descanso dele. Deus também está nas portas fechadas. Deus também está nas portas fechadas. Você que tem andado cansado, olhando para baixo, abatido, até mesmo sentindo que Deus de ti se esqueceu e o teu direito está passando despercebido aos olhos do juiz da terra. Eu queria que você viesse aqui à frente, mas sem pressa e sem ficar esperando que alguém venha para você ver, mas que você viesse como a ovelha, porque Ele vem como rei, como pastor, e a ovelha vai, ela ouve a voz do pastor e ela espera até que o pastor corte a lã, tire os carrapichos e derrame o óleo. Eu quero essa noite derramar o óleo do renovo de Deus sobre a sua vida. Você que se sente assim, sai do seu lugar. Você talvez perdeu a visão de tantos problemas, parece que era ilusão que Deus te falou. Venha à frente, venha com fé. Uma coisa que eu nunca tive vergonha de ir num apelo, se eu precisava. Podia ser pastor, levar a titulação que fosse, nessa hora eu sou ovelha de Jesus. Já vi tantas pessoas num culto em que Deus queria abençoá-las, ir para casa sem a bênção, porque não tinha coragem de se mover diante da palavra. Eu e você não temos a noção do que Deus é capaz de fazer se Ele nos vê movimentando na palavra que Ele anuncia. O que Deus pode fazer essa noite, o que Deus pode mudar na sua vida essa noite, nós não temos noção. Nós não temos noção do que Deus é capaz de fazer nessa noite ainda na sua vida. Você vai orar, você vai adorar. Eu vou te ungir com óleo. O pastor da ovelha tem costume, isso é científico, de colocar óleo na cabeça da ovelha, porque a ovelha é um animalzinho muito inocente e distraído, e as moscas gostam de rondar a cabeça da ovelha quando o pelo está muito grande.
E elas ficam na cabeça, e a ovelha não tem como se coçar, ela sai batendo a cabeça. Tem muita gente batendo a cabeça por aí, porque não tem aliança com o óleo do pastor. Por isso que Davi diz: unge a minha cabeça com óleo. Porque essas mesmas moscas colocavam os seus ovos e deixavam a ovelha tão atordoada que ela acabava morrendo no vale dos penhascos, caindo de lá. Por isso que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum. Senhor Jesus, Tu és o ungido de Deus, e é o Senhor quem nos unge essa noite. Eu coloco as minhas mãos nas Tuas mãos, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos para ministrar o óleo da unção, e que essa noite o Senhor venha trazer renovo, descanso, expectativa na vida do Teu povo, uma espera ativa de oração, uma espera ativa de expectativa, uma espera ativa de serviço na obra do Senhor, no nome de Jesus. Eu vou te ungir nessa hora, o louvor bem baixinho vai adorar a Deus, e eu só peço para que você fique de olhos fechados, falando com Deus no teu lugar. Depois que eu te ungir, pode voltar ao teu lugar. Eu vou apenas te ungir com óleo, e nós vamos orar logo em seguida.
da unção. Levante as suas mãos aos céus. Feche os teus olhos. O Senhor é o teu pastor. Deus te vê como uma ovelhinha essa noite. E Ele está entornando sobre nós o óleo da unção. A unção que traz um renovo na mente e aquieta e cala toda a agitação dos pensamentos contrários à verdade de Deus. Essa unção traz um refrigério na alma. Ela troca os sentimentos antigos, velhos, e derrama sobre ti o óleo da alegria. Tira as vestes de pranto, de luto, de dor, e coloca nos teus lábios um novo cântico. Essa unção traz um renovo nos teus ombros, toca nos teus ossos, nos teus nervos, do alto da cabeça à planta dos seus pés, e retira a opressão que fazia até os ossos doerem, os nervos doerem, artrite, artrose, fibromialgia, problemas no corpo, cedam agora pela unção de Jesus Cristo. Essa unção toca no teu espírito. Essa unção te leva a um tempo novo de adoração, de rendição e de quebrantamento. Essa unção lança fora o medo, as dúvidas, as incertezas, a insegurança, a visão negativa, o pessimismo. Te dá esperança, a expectativa de que Deus está com você, de que ainda que a erva seca e a sua flor cai, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, e ela se cumprirá na sua vida. Toda opressão sobre o teu lar, toda nuvem negra que repousou sobre a sua casa, todo peso na sua empresa, no seu local de trabalho, caia por terra essa noite. Ceda pela unção do Espírito Santo nessa hora. A unção vai mudar o seu humor, a unção vai mudar o seu jeito de falar e de responder. A unção tira o rancor, o ódio, a ira, a amargura, a revolta. A unção traz paz e remove a agitação da alma. Essa unção Deus está derramando essa noite sobre nós, para que você a leve, para que ela te acompanhe na sua casa e no seu trabalho, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Continue de olhos fechados. Jesus.
nesse momento e sinta o toque dele. Não é um tapinha nas costas, não. Abrace alguém, fique abraçado com algum irmão. Pode declarar palavras de amor ao Senhor. Você pode comer essa presença. Você pode adorar. Quebra a sua religiosidade. Talvez você programou um horário e o Espírito tem outro. Alimente-se dessa presença. Inunde nessa presença, mergulha. Não é hora de mexer no celular, é hora de entrar nessa presença. Você que ora em línguas, comece a ter os gemidos inexprimíveis. Permita que gemidos inexprimíveis ecoem do seu interior. Como Moisés desejou essa glória, valorize ela. De que a flor que de Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser vir para a escadaria do altar, renda-se ao Senhor. A Shekinah de Deus está invadindo o templo e eu não posso terminar uma reunião que o Espírito quer continuar. Eu não tenho esse direito. Decamante orabacaia for que andará. Remenete ofar que a sebe a cantará mandara masria deco. Ramante que decantara mandara masria decantara masria deco.
sobre as minhas asas, e alabaderra, e alamancho remeneforquia. Estou eu conduzindo-os para um novo tempo, estou os levando a uma terra nova, e amante a camandefaquia, e até parabaci, e alabassubi a raia de farquia, elemanto remandarabaha, e alamancho remenecantas, alamanto remanderra. Não vos prostrai-vos a minha rede, levantai os vossos olhos e até a subiacantas, e alabassubi cantas, e alabassubi cantas, e alabacheque mandeforquia. É um tempo de movimento, e aleradecíbia, e aleredoforquia. Eu estou movendo as águas, ei, ai, ai, cantarás, e a camandoreba mamamanderra de forquia, alamandorema de caia. Estou agitando para botar as coisas no lugar de arracaia forquia, e do mito bibi de face cantarava súbia, alamante horribe de cantarás. Bem, eu sabia que tu não irias entender, por isso venho eu te alertando de camanto raba de faces, que abaixo me cantarava súbia anderrébia, alabasube de cantarava súbia, alamante oreba de caia de subcantas, alamanto reba de caia forque ande caia sévias, alamante orebe de cantarava suri de cantas, alamante ore de cantarava súbia, ere de cantarava suri ante caias, alavassuri de cantarás. Estou te encaminhando para o teu destino. Eleva súbia, tu não entendes, mas foi preciso mudar a rota para que tu não perecesses de camandaravacé. Que de for que a leva subi cantarava subicaia, calamante ore de cantaravasi, que pere de subi bababacho como te acaia, alavacévia subi anderras, eleva subi cantarás, alamante ore de cantas. Estou quebrando cadeias, cativeiros que te aprisionavam. Tu não estavas conseguindo se mover, não é de forberrada, é de forquia, lamaia subia cantarás, alamante ore de covas. Mas hoje desci aqui de robofácia cantarás, porque estou abrindo um novo tempo, estou inaugurando, uma porta se abrirá. Não temas, não olhes para trás, não duvides, porque eu tenho te alertado de face a cantas, que nemonde a forque ante face a cantas, remanchore de cor e alabassubia caias, erimanchore de cofarabasubia. Tu verás a minha mão de camande forca, tu verás a minha destra abrindo portas que tu não imaginavas. Alevasse canterévias, ericóbia sévia subia cantarás, diamanto forque te face cantas. Estou deixando uma paz que tu não a bebes há muito tempo, de a face cantas, para que tu saibas que fui eu, Senhor, que falei contigo. Netecito abaforques, de a forque se firibi raseque a forques, de que a forque subia cantas, de alabassuria de canas, de que a forque andece, de anderes, de alabassuria cantas, de Senhor, eu te agradeço por essa noite, pela tua presença neste lugar. Eu te agradeço por este domingo, por esta semana que se encerrou,
por essa nova que está sendo iniciada aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus está me dando uma visão e eu quero compartilhar com vocês antes de ir embora. Algumas coisas vão ser precisas acontecer. E é o Senhor Deus quem as fará acontecer. E o Senhor mandou alertar para que você não pense que foi o diabo. Algumas coisas serão precisas. Mas vai nascer algo novo. Um novo brotinho vai nascer. Para te alegrar. Para te recompensar. Solte as mãos. Abra as janelas da sua casa. Abra as gavetas da sua vida. E deixa o Senhor passar. O Senhor me disse que por esses dias passará de uma maneira muito forte. E o vento causado será porque o Senhor está passando, não é o diabo. Mas Ele te dará uma recompensa. Ao final de tudo, o Senhor deixará uma bênção para você. Porque o Senhor está te levando para o lugar e para o tempo do cumprimento de uma promessa. Levante as suas mãos aos céus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco e com toda a nossa irmandade espalhada sobre a terra. Você possa dizer amém e cumprimentar quem está do seu lado.